Direita, esquerda, centro, que nada. O que de verdade nós queremos, todos nós queremos, é estar sempre ao lado da saúde. E quando qualquer coisa ameaça o bom funcionamento do nosso corpo, entra em cena o lado da indignação. Seja bem-vindo ao Outro Lado Entrevista, onde sua saúde tem vez e a sua indignação tem voz. O Outro Lado Entrevista dessa semana é diferente, você já percebeu, é ao vivo. Por quê? Para que a gente possa interagir com você, internauta que está preocupado ou preocupada com o avanço do sarampo em todo o estado de São Paulo e, claro, em Itaquá e em todo o Alto Tietê. Para falar desse assunto, meu convidado é o cirurgião Marcel Monteiro Nunes, ex-coordenador médico do SAMU de Itaquá. Ele é morador de Itaquá e desenvolve vários trabalhos sociais, tanto aqui na cidade como na região. Boa tarde, doutor Marcel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Outro Lado. Obrigado. Antes de eu começar a conversar, a fazer esse papo contigo, eu convido você que está aí do outro lado a curtir o canal Outro Lado no Facebook e compartilhar essa live. E olha, não esqueça, mande também a sua pergunta aqui para que a gente possa passar para o Dr. Marcel, que vai falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho para a gente sobre esse assunto tão delicado. Dr. Marcel, desde o ano passado, as autoridades estão alertando para o avanço do sarampo no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, especialmente no estado de São Paulo. E assim, até o final do mês passado, havia 2 casos de sarampo registrados em Itaquá. Nas últimas 3 semanas, passamos para 11 casos, sendo que 4 deles foram contraídos aqui dentro da cidade. E a situação é complicada também nos outros municípios, Suzano, o caso ontem, Mogi, Arujá, Ferraz. Nós estamos mesmo vivendo um surto de sarampo? Então, Marildo, estamos sim. Na verdade, quando se começou o aparecimento do sarampo, se foi aventada algumas possibilidades, né? O sarampo falando rápido, é uma doença viral, né? Altamente contagiosa, e ela é transmitida principalmente pelo contato das pessoas com partículas expelidas pela boca quando a pessoa tosse, ou na mucosa nasofaríngea. E por essa alta transmissão e pronto, está sendo considerada uma doença quase extinta, muitas pessoas chegaram a aventar a possibilidade de talvez esse vírus tivesse se mutado e fosse outras cepas. Isso foi um pouco descartado e, na verdade, o que se foi identificado é que, principalmente devido à baixa adesão à vacinação, às campanhas de vacinação, que essa doença que já estava considerada extinta voltou a se propagar no nosso município e também no nosso estado. Doutor, o senhor tocou um assunto muito importante. Houve, inclusive, muito, com o avanço das redes sociais, muita disseminação de informação de pessoas contrárias à vacinação, dizendo não vacine porque é perigoso, se você vacinar vai ser pior e tudo mais. O que acontece? Por que claro, o senhor não vai dizer porque elas fazem isso, mas o quanto isso prejudica? Eu acho que hoje a gente vive um momento que a informação ela tem 2 lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Ao mesmo tempo que hoje a informação se dissemina facilmente, se disseminam informações boas e também informações ruins. São as chamadas fake news, que estão em moda hoje em dia. E elas povoam não só o meio político, como sempre citado, elas povoam também o meio médico. Então, informações errôneas são passadas, infelizmente isso é compartilhado e algumas pessoas acabam tendo essa crença que a vacina vai favorecer a pessoa a contrair a doença, né? O que existe de formal é o seguinte: a doença, se a pessoa fez a primeira dose, o reforço, ela não tem necessidade de tomar
uma nova dose, isso é realidade. Existe uma faixa etária que acabou não sendo vacinada, né? Então hoje a gente está preconizando a vacinação pelo Ministério da Saúde para pessoas até 29 anos, certo? Sim. E se faz o que a gente chama de dose de bloqueio a partir do momento, por exemplo, em uma escola, se tem um dos alunos daquela escola que foram contaminados e comprovadamente, né, depois de coletada a sorologia, foi se comprovado que era uma infecção por sarampo. Então existe uma coisa que a gente chama de dose de bloqueio, vai fazer um bloqueio naquelas pessoas que conviviam com aquele paciente, certo? Para tentar se evitar o contágio da doença. Foi como aconteceu em Itaquá, como eu citei no começo. No início do mês foi registrado o primeiro caso de doença contraída aqui mesmo, na cidade. Neste momento muda todo o protocolo. Com certeza. Aí é que se faz então esse procedimento que o senhor menciona. Bloqueio, isso. Como é que funciona esse bloqueio e qual é a importância dele? A importância dele, na verdade, é evitar que essa infecção se propague, né? Então, se são pegadas as pessoas que tinham convívio, no caso, naquele quarteirão, naquele bairro, aquela região com aquela pessoa contaminada, né? E se é feito um reforço dessa dose, né, de vacina para evitar que a pessoa se contamine tão facilmente. No caso de uma criança, por exemplo, que tem os sintomas dentro da escola, aquela escola é isolada, todos os alunos daquela escola... Perfeitamente, vão ser vacinados. Funcionários, professores vão ser vacinados, a família também ao redor, todo local por onde as pessoas de contágio é próximo, né? Tanto que está se bloqueando. Quem que a gente está vacinando? Vacinando as pessoas até 29 anos, os profissionais da área da saúde, porque eles têm contato com diversos números de pacientes, e o sarampo ele pode simular algumas outras doenças, né, que a gente vai falar um pouquinho depois da doença em si. E ele pode tanto simular do ponto de vista das pessoas acreditarem que estão só com um resfriado comum, com uma gripe, como também simular para o lado de muitas pessoas, como eu falei da informação, acreditarem estarem contaminadas com sarampo e não ser, né? Onde eu trabalho lá no Marengo, a gente viveu isso, inclusive. Teve 3 casos prováveis de sarampo, só que os casos foi se comprovado depois da sorologia que nenhum dos 3 casos eram, no caso, sarampo mesmo. Né? Mas eu falo assim, é melhor a gente pecar sempre pelo excesso do que pela falta. Né? Sim, sim. Eu estou aqui, que está nos acompanhando aqui o Léo Alves. Léo, legal que você está aqui com a gente, muito obrigado, continua acompanhando a gente aqui, manda sua pergunta também. A Rosa Isa Reis manda aqui um parabéns para você, viu, doutor Marcelo? Obrigado. E o Jefferson pergunta aqui, doutor, quem já teve sarampo quando criança precisa se vacinar novamente? Então, não, na verdade quem teve sarampo, isso que eu estava comentando um pouquinho no começo. Quem já contraiu, no caso, o sarampo quando criança, e tem um papel protetor, né? Um fator protetor de não reinfecção. E inclusive mães que já contraíram também o sarampo, elas têm um papel de imunidade que acaba às vezes passando para o filho, né? Mas mesmo assim a gente faz a dose na criança. Mas quem já foi contaminado, a taxa... a gente fala assim que na medicina e no amor, nem tudo nem sempre. Mas em 99% dos casos, a taxa de reinfecção é mínima. Entendo. Outro detalhe importante, doutor, que nós não mencionamos aqui, qual exatamente quais são os riscos da doença? O sarampo mata? O sarampo mata. Isso é uma coisa importante para a gente falar. As afecções do sarampo, como elas funcionam? Então, a incubação do vírus pode demorar de 4 a 18 dias, né? Geralmente, o primeiro pródromo, que a gente chama, o primeiro sintoma que vai aparecer é a febre. Então, a pessoa pode ter febre, coriza, né? Então, é febre, nariz escorrendo, conjuntivite, olho vermelho, tosse seca. Depois cursa lá pelo 10º dia, do 10º ao 14º dia, o exantema, que é o mais famoso do sarampo, que são aquelas manchas pelo corpo, aquelas manchas avermelhadas. E essa fase aí, ela geralmente pode ser autorresolutiva, como é uma doença viral,
não tem grandes drogas para se combater ela. O que a gente costuma medicar e tratar são os sintomas, no caso da febre, antitérmico, orientar a hidratação vigorosa do paciente, o repouso. Em alguns casos elas podem dar afecções mais graves. Quais são essas afecções mais graves e mais comuns? Em crianças, pode-se cursar com infecções respiratórias, então pneumonias, broncopneumonias. Ela pode causar casos de encefalite, que é um quadro que ele pode cursar com irritação da membrana meningea, sendo uma meningite causada por sarampo, ou não, casos de encefalites, 15% dessas causadas por sarampo podem evoluir para óbito. Uhum. Pode causar uma desnutrição no paciente, porque devido às erupções na boca, algumas feridas na boca, o paciente não consegue se alimentar e vai acabar ficando desnutrido. Uhum. Em bebês é comum um quadro de diarreia associado ao sarampo também, que em casos mais graves, pela desidratação e se não for abordado pela desnutrição, pode também chegar a matar. E o mais importante ao primeiro sinal, a primeira suspeita, tem que ser procurado um serviço de saúde. Como eu falei, a doença não existe um tratamento, uma droga que você vai falar, não, eu vou tomar essa medicação e eu vou curar o sarampo. Mas você tem que acompanhar o quadro, certo? Uhum. O mais próximo possível, no serviço de saúde, para ver como vai ser a evolução. Se vai ser uma evolução mais branda da doença, que é o que acontece na maioria dos casos, ou se alguns desses quadros mais crônicos, mais graves, podem ocorrer. Então, no caso mais agudo. Nós estamos falando de dois momentos importantes, né, doutor? O momento da prevenção, certo, né? Então você precisa... E aí eu lhe pergunto, a única maneira de se evitar o sarampo é a vacina? É a vacina, é a vacinação. Ok. E uma vez contraída a doença, aí tem que se preocupar procurar um médico. Procurar o serviço de saúde, acima de tudo. Uhum. Procurar o serviço de saúde. O sarampo ele pode ser confundido com várias outras doenças, né? Algumas também que a gente não tem hoje grande frequência, mas ele pode ser comumente, principalmente em crianças, confundido com a roséola, que é uma coisa muito comum em criança. Ele pode ser confundido com a rubéola, né? Pode ser confundido com a catapora, que também é uma doença exantemática, que tem pródromos como alguns exantemas, causa febre. E eles têm algumas coisas típicas do sarampo. Uma coisa típica do sarampo, um achado típico, é uma coisa chamada mancha de Koplik, que são algumas lesões azuladas que aparecem dentro da boca da pessoa. Não sei se eu vou falar, língua azul, a pessoa fica com algumas manchas azuladas dentro da boca. E você visualiza essas manchas próximas aos últimos molares. Doutor, eu acredito, é uma impressão apenas, né? Não sou especialista, sou leigo, mas é uma impressão. A grande preocupação das pessoas hoje não é a doença em si ou a gravidade dela, porque acho que há uma noção assim de que ela é perigosa, mas na maioria das vezes ela é leve, como o senhor disse. Sim. A grande preocupação é a questão da vacinação. Da imunização. Da imunização. A maior parte dos questionamentos que chegam para a gente é referente a isso. Eu estou aqui, por exemplo, com a Amanda Oliver. Meu filho tem 11 anos e já tomou a tríplice viral. Perfeito. E aí ela pergunta, é melhor reforçar a dose ou não precisa? 11 anos. Ela certo. Já tomou. Ele precisa reforçar? Não, se ele tomou uma tríplice viral agora há pouco tempo, não tem necessidade de fazer o reforço. A Maria Pereira diz aqui que na escola da filha dela houve um caso de sarampo. Provavelmente deve ter acontecido o bloqueio, né? Como o senhor mencionou. E tem uma outra dúvida aqui também, que vamos ver, da Nádia Santos. E aqui eu vou fazer, mas não sei se é o caso do doutor responder. Por que nos postos não se libera as vacinas para todos? Então, porque tudo é baseado em epidemiologia. O que é epidemiologia? É em que público que aparece mais frequentemente aquela doença. Então, as pessoas mais velhas todas são imunizadas para sarampo.
né? Essa vacina fazia parte, todas as pessoas são imunizadas para sarampo. E onde está se focando mais são as pessoas que não receberam as 2 doses da vacina. Então, a vacinação é baseada nesse público que não recebeu as doses. O senhor já tocou nesse assunto. Eu falei de uma pergunta de um outro internauta dizendo que tomou a vacina quando criança. No meu caso também, eu tenho 53 anos, me lembro muito bem que tomei todas as vacinas. Esse espaço tão grande, eu estou imunizado. Você está imunizado. Quem tomou uma vez está imunizado para sempre. Essa é uma vacina que você está imunizado. É diferente de... Vamos falar de uma doença que teve um surto repentino e também povoou as redes sociais. Por exemplo, a febre amarela. É muito diferente. A febre amarela é uma vacina que a imunização dela ela tem um tempo de validade, que é aproximadamente quanto? 10 anos. No caso do sarampo, não. Se a pessoa foi vacinada e foi realizado o reforço, não tem por que você vacinar. E por que estão revacinando profissional da saúde? Por que estão revacinando pessoas que têm contato? Como eu falei, é mais como uma precaução. Mas o público em geral, que não tem contato com pessoas adoentadas, não tem contato com pessoas que têm a doença comprovadamente já diagnosticada, não tem necessidade de fazer revacinação. Doutor, os bebês de 6 meses a 11 meses estão sendo, as mães, os pais estão sendo convocados a levar os filhos aos postos para um reforço. Por que, no caso dessa faixa etária, está se fazendo um reforço? É a mesma situação? É a situação e também a afecção, como eu estava comentando com você, as afecções mais graves do sarampo, quando esse atinge, por exemplo, os bebês, no caso, né, então as crianças que têm até o 1º ano de vida, até pela imunidade mais debilitada de uma criança, as afecções mais graves acabam sendo mais comuns. Então, por exemplo, em bebês é muito comum a diarreia ligada ao sarampo. É muito mais comum as infecções oportunistas ocorrerem, então infecção respiratória. Então é por isso que o bebê acaba sendo feito esse reforço. Também a outra faixa de idade que o senhor falou, até 29 anos, isso, né? Adolescentes até 29 anos também. Todos têm que ser vacinados. Tem que ser vacinado. Inclusive a vacina está disponível nos postos, né, de saúde. E eu vou falar pela minha região, eu sei que não está tendo grande adesão. Tem muitas pessoas ainda que não estão se focando na importância de se realizar a vacinação. Eu falando com você, internauta, nós temos aqui todos os dias comentado, e vamos repetir novamente, que a Prefeitura, esta semana, anunciou que a Prefeitura de Itaquá anunciou esta semana que tem estoques suficientes para atender todas essas demandas que o Dr. Marcel está mencionando aqui, explicando por que são essas faixas de idade, que não é necessário que todo mundo vá tomar, e a Prefeitura então afirma que há vacinação para todas essas pessoas, inclusive para vacinação de rotina também. Porém, muita gente colocando que procura o posto e não encontra. Procura o posto e não encontra. Gente, vamos ver se é assim mesmo. Procurou um, não encontrou, procura outro. Vai na prefeitura e reclama. Não adianta ficar só na rede social criticando. Tem que tomar uma atitude efetiva, né, doutor? Como eu te falei, Aurelio, a maior... Não se tem como fazer uma comprovação específica, mas a grande possibilidade de ter se feito o ressurgimento dessa doença foi a baixa adesão das pessoas à vacinação. Então a gente tem que cobrar do poder público quando tem que ser cobrado, e também a população sempre tem a sua parcela de responsabilidade, né? No caso, a gente tem que falar, se não teve adesão à vacinação e a vacina está aí, as pessoas têm que fazer o mínimo que é se vacinar e procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, na verdade os postos de saúde, tá?
uma coisa que eu acho importante focar, Pois você não. comentou bastante, pronto-socorro não vai fazer vacinação de sarampo, tá? Tem muita gente, muitos pacientes meus falando, procurei a UPA, doutor, fui no hospital e não consegui tomar. Não, quem faz vacinação é rede básica. Então vamos procurar a rede básica, quem estiver na faixa etária, até os 29 anos, para fazer essa vacinação e evitar a propagação dessa doença. Unidade Básica de Saúde. Isso. É lá, o BS do seu bairro, é ali que você vai encontrar. E se não encontrar, procure a mais distante e se continuar não encontrando, vá até a prefeitura, até a Secretaria da Saúde e reclame. E mande, ou então mande aqui para a gente e a gente vai cobrar das autoridades essa posição. Doutor, eu vou fazer uma pausa aqui Claro. Na questão do sarampo, porque nós estávamos conversando antes da entrevista, o senhor vinha me falando que faz um trabalho social. Eu tenho até aqui o nosso vereador Edson da Paiol, presidente da Câmara, está aqui mandando um lembrete aqui que sábado e domingo vão estar realizando no Marengo um trabalho social com atendimento médico e o castramóvel. E eu encontrei com ele mais cedo, ele me falou, pergunta para o Marcel, porque ele vai estar lá também. Queria que o senhor falasse especificamente dessa ação lá no Marengo, Certo. e também do seu trabalho social aqui na cidade e na região. O trabalho social, ele começou como, na verdade, um anseio que eu sempre tive de fazer um trabalho voluntariado, que eu realizei por muito tempo antes de ser médico, realizava principalmente em casas de repouso, em casas de idosos. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em Itaquá em 2012, no município, logo depois que eu me formei. E quando eu comecei a trabalhar na rede, que me apareceu o convite, a princípio eu achei que não ia gostar muito de trabalhar no posto de saúde. Uhum. Eu comecei a cada vez mais me socializar com a população e fui reparando do déficit, né, de atendimento que a população necessitava, principalmente no nosso município, que é tão carente. E nesse anseio também meu de poder fazer alguma coisa, né, como eu falo, eu tenho um slogan que você tem que ser a diferença, seja a diferença, é meu slogan, seja a diferença. Não adianta você reclamar só. Não adianta só reclamar da prefeitura, reclamar do estado, reclamar da federação. A gente tem que começar por a gente. A gente tem que ser diferente, a gente tem que mudar o nosso entorno. Eu comecei o trabalho voluntário, principalmente, sempre eu gosto de lembrar isso, graças à Pastoral da Criança também, que tem um trabalho fenomenal em Itaquaquecetuba, fenomenal. Então as meninas da Pastoral pediram uma ajuda minha num atendimento, em Natal, em 2013. E eu fui lá fazer o atendimento e comecei e falei, vamos virar o ano, vamos continuar. E eu tô com esse trabalho já, vamos fazer 5 anos que eu trabalho. Desde então, eu nunca mais parei o trabalho e é uma coisa que me traz uma recompensação interna. Eu falo que quem faz o trabalho voluntário, até hoje em dia eu tenho colegas meus médicos que me ajudam no trabalho. Então a gente tem ortopedista, o doutor Henrique nos ajuda. Então, a pneumopediatra, minha amiga, que ajuda a doutora Jaqueline Carneiro. Tem a nossa ginecologista, a doutora Ana Cecília, que nos ajuda. Minha noiva, que é estudante de medicina, também está sempre com a gente. A Marina Cabilotti. E a gente tem esse trabalho, vai agregando, e você acha que você está fazendo bem para as outras pessoas, e você faz o bem para você mesmo. E a ideia é esse, na verdade, é cada vez agregar mais profissionais, cada vez agregar mais profissionais médicos e não médicos. A gente já teve nutricionistas nos ajudando, estamos hoje procurando um grupo de psicólogos para nos ajudar e conseguir implementar nas falhas que acaba, e na dificuldade mesmo que tem de triagem da rede pública de todos os profissionais, e atendendo pelo menos as queixas do nosso bairro, do entorno, seja ela queixas gerais de clínicos, seja elas queixas de especialistas. E agora no dia 31 de agosto e 1º de setembro, a gente vai estar fazendo um trabalho lá na igreja do Marengo Alto,
junto com o Edson também. O Edson vai estar lá nos ajudando. Ele vai fazer a campanha do Castramóvel lá, então ele vai estar fazendo castração dos animais totalmente gratuitamente. E nós, da nossa parte, vamos fazer um atendimento médico voluntário também totalmente gratuito. E eu falo para todo mundo, um atendimento que a ideia não é ser bem como um pronto-socorro, a ideia é pegar queixas ambulatoriais comuns, às vezes queixas de especialistas que as pessoas estão aguardando para passar no especialista e conseguir resolver esses problemas. Então, a população do Marengo Alto pode, então, procurar no sábado e no domingo. Isso. A igreja... A igreja católica. A igreja católica próxima à praça. Isso. Para receber, então, para poder ter esse atendimento com vários profissionais médicos. Isso, perfeito. E também levar o seu cão e o seu gato para fazer a castração gratuita. Fazer a castração com esse trabalho bonito aí também que o Edson desenvolve já há alguns anos. É uma coisa muito bacana. Muito bom. Doutor, como médico, como é que você avalia a situação da saúde hoje no município, de uma forma geral, no estado, no país? Agora uma mudança de governo, há uma expectativa de que a população venha a ter um atendimento melhor nas unidades, nos postos, nos hospitais? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu sou uma pessoa que eu sou sempre esperançoso, eu sempre acredito que vai melhorar. Tem pessoas que são extremamente pessimistas, acham que só tá ruim, só tá pior, mas eu falo que a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu sou esperançoso quanto à situação atual. Eu acredito que a gente viveu momentos nefastos aí de corrupção, uma corrupção descontrolada que acabou em muito tomando, porque quando existe a corrupção no âmbito que se existiu, a gente acaba tomando, infelizmente, da população a saúde, a segurança pública, a educação, porque todo esse dinheiro que poderia estar servindo para a melhora dos serviços públicos acaba sendo escoado por esse ralo gigante que a gente tem no Brasil chamado corrupção. Uma vergonha que, infelizmente, parece que não para de acabar, mas pelo menos agora parece que ela está sendo punida. Eu acredito que a situação que a gente tem é principalmente, e a minha crença como médico, como um médico que já foi diretor clínico de unidade de pronto atendimento, já fui coordenador de serviço de urgência, trabalho na rede. Primeiramente, a gente tem que começar a mudar um pouco o foco da saúde. Na minha opinião, o grande problema da saúde hoje é o foco. A gente tem que parar de se investir em pronto atendimento, em pronto-socorro e fortalecer a rede básica. Nenhum país melhora a sua saúde sem se fortalecer a rede básica. É igual a gente falar de segurança pública e não se falar de educação. Tudo melhora na base, a gente tem que começar na base. Então eu falo para os meus pacientes, né? Os meus pacientes que eu atendo no meu bairro, eu falo, vamos passar no posto, vamos procurar saúde preventiva, vamos tentar tratar e fazer essa medicina ser preventiva. Não vamos deixar virar uma doença. Vamos tentar cortar, como a gente fala, né, no jargão, cortar o mal pela raiz. Vamos começar da base, né? Incentiva o programa de saúde da família. Com certeza. Incentiva a rede básica, a rede básica como um todo. Né? Uma rede básica melhor amparada, com mais médicos, com melhores, uma maior quantidade de exames diagnósticos, uma rede ambulatorial mais forte. Acho que esse é o grande segredo da saúde. Eu acho que Itaquá, como diversos outros municípios e o Estado e a Federação, passa hoje por um grande problema de um rombo orçamentário gigante. E eu acho que é uma coisa crônica no país, que não tem muitos municípios que conseguem fugir a isso. Acho que o segredo é esse, a gente pensar que... Enquanto isso, desculpa interromper, mas enquanto isso a gente volta ali no início do que você disse há pouco, que enquanto não acontece uma solução no macro, a gente vai fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa diferença. Então eu acho que o grande segredo é isso, que eu falo para todas as pessoas.
Eu sei que é difícil, às vezes você procura o posto, não tem médico, não tem atendimento, mas vamos procurar mais a rede básica, né? Vamos tentar desafogar, porque infelizmente, eu vou falar agora como médico e passar isso para a população, que eu sei que é difícil. Geralmente o pronto-socorro vai estar lotado, vai estar cheio de gente, e você vai ficar lá horas na fila e o seu problema não vai ser resolvido, entendeu? Então vamos procurar se tratar antes dessa doença aparecer, vamos procurar a saúde preventiva acima de tudo. Esse é o grande segredo. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente. Com certeza. Tudo é um conjunto, né? É um conjunto. Corpo, mente e alma. É verdade. Não é verdade? É verdade. Doutor, olha, a Maria Pereira, que a gente já mencionou aqui, que diz que a escola dela teve caso de sarampo, a escola da filha dela teve caso de sarampo, diz aqui, é outra que parabeniza também o seu trabalho, diz que é sua paciente e que é sempre muito bem atendida. Eu quero aqui agradecer a participação aqui da Amanda, da Maria Pereira, do Léo, do Jefferson, do Edinho da Paiol também, e os demais aqui que mandaram as suas perguntas, que participaram, e especialmente agradecer a sua presença, doutor, e os seus esclarecimentos. Eu tenho certeza de que com as informações que a gente pôde pegar aqui contigo, clareou bastante para muita gente que realmente está muito preocupada com a questão do sarampo. Nós teríamos outros assuntos, a gripe também é um problema, houve um caso de morte também aqui na cidade de Itaquá, outras questões, a questão do SAMU também, mas eu vou pedir ao senhor para reservar uma outra data para a gente voltar aqui e dar andamento a esses outros assuntos também, não é? E mais uma vez, muito agradecido pela sua participação, doutor. Eu agradeço você a oportunidade de participar do programa, né, do programa Outro Lado, e deixar já aqui esse convite que você me fez. Eu já aceito. Quando você precisar, me comunicando antes, a gente pode fazer um informativo aí e tirar as dúvidas da população. Eu acho que esse é o grande segredo, a gente trabalhar com, como você falou, infelizmente na mídia hoje a gente veicula também algumas informações não verdadeiras. Então vamos procurar informações honestas, informações que têm credibilidade, têm embasamento científico, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante para a população, como eu falei, do nosso município tão carente, para se informar mais e saber um pouquinho mais sobre a saúde. O esclarecimento e a informação também é uma forma de se proteger contra a doença e buscar uma melhor saúde, né, doutor? Muito bem. Eu conversei então com o doutor Marcel Monteiro Nunes, doutor Marcel Monteiro Nunes, cirurgião, ex-coordenador médico do SAMU de Itaquá, morador de Itaquá, que desenvolve vários trabalhos sociais, tanto aqui na cidade como na região. Não se esqueça, você morador do Marengo Alto, no sábado e no domingo, então, lá na Igreja Católica do bairro, Dr. Marcel vai estar lá com uma equipe de outros médicos e também com a equipe do Castramóvel, do Dr. Edinho da Paiol, fazendo atendimentos médicos e também atendimentos de castração de gatos e de cães também. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista. Não se esqueça de curtir o nosso canal no Facebook, compartilhar essa entrevista também. Não deixe também de ir até o YouTube e se inscrever no nosso canal, também participar também com a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter. A você, o meu muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Outro Lado Entrevista.